E aí, pessoal, tranquilo? Segunda videoaula aí, desenvolvimento web cliente. E antes de tu começar a pôr a mão na massa aí, a gente vai ver um pouquinho aqui de história, tá? Como que surgiu a internet lá, como que ela chegou até o que a gente tem hoje para trabalhar, tá ok? Então, tudo começou lá em 1970 com a DARPA. A DARPA, ela estava trabalhando ali nessa época num projeto que tinha como objetivo interligar 4 pontos distintos ali nos Estados Unidos. Esse projeto era a ARPANET. Qual que era a problemática aqui desse projeto ARPANET? Em cada um desses pontos existia um computador e esses computadores eram diferentes. Então, eles não tinham um idioma comum para se conversar. Então, logicamente, isso inviabilizava a comunicação entre eles. Então, a ideia desse projeto ARPANET era criar um mecanismo no qual fosse possível com que esses 4 computadores se conversassem. Para isso, foi criado um protocolo que foi o MCP. Tá? O MCP surgiu aqui em 1970 e possibilitou essa comunicação entre esses 4 pontos aí e a troca de informações entre eles, tá ok? Só que daí o que acontece? A ARPANET, ela começou a se expandir, né? Mais localizações foram adicionadas ali nessa rede, e em 1973 o MCP ele não deu mais conta do recado, tá? Ele começou a apresentar alguns problemas com o tamanho que a rede estava ficando. Para isso, a DARPA teve que investir em novas pesquisas para criar um novo mecanismo ali que funcionasse e que desse conta do tamanho que a rede estava ficando. Para isso, foi criado um novo protocolo, ou protocolo TCP, que permitiu deu conta do recado, do tamanho que a rede estava ali, e dá conta do recado até hoje, né? Veja o tamanho que é a internet aí. Então, o TCP, qual que é a vantagem dele aqui? Ele permite a comunicação entre os computadores ali, que fazem parte dessa rede, quebrando as informações dessa comunicação em pacotes. Então, isso torna a vida ali da comunicação um pouco mais fácil. Só que ele tem um problema, ele não identifica as máquinas que fazem parte da rede. Para isso, também teve que ser criado um outro protocolo, o protocolo IP, responsável por identificar as máquinas que faziam parte dessa rede. E aí a gente tem o conjunto de protocolos mais famoso aí, que é utilizado até hoje, que é o conjunto TCP/IP. Tá? Cada um é um protocolo diferente, cada um tem um papel diferente aí. Em 1977, graças ao TCP e ao IP, a ARPANET ela se expandiu demais e começou a criar confusão ali dentro dos Estados Unidos. E o governo americano pegou e abriu mão disso daí, tá? Ele subdividiu a ARPANET em 2 redes, a MIL-NET e a Internet. A MIL-NET é uma rede fechada, militar, tá? E a Internet é essa rede pública e aberta que vocês utilizam aí para ver os seus e-mails, acessar redes sociais e tudo mais, tá ok? Só que nessa época aqui a internet ainda não tinha nada do que a gente tem hoje, aí, a questão de permitir a navegação em websites, sistemas, nada disso daí, tá? Ela tinha algumas ferramentas, aí, alguns softwares, mas eram de propósitos bem específicos ali para aquela época, tá ok? Então, em 1977, a gente não tinha nada ainda parecido com o que a gente tem hoje aí. Em 1980 aqui, até 1990, um físico lá dentro do CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, ele estava trabalhando num projeto que tinha como objetivo criar um software, uma ferramenta que permitisse agregar as informações que eram trafegadas ali dentro do CERN. Que tipo de informações? E-mails, arquivos e qualquer outra coisa que precisasse passar ali de mão em mão dentro do CERN. Esse físico vocês conhecem, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é o Tim Berners-Lee. E esse projeto que ele estava trabalhando aqui, esse agregador de informações aí, era o projeto Inquirer. Só que o projeto Inquirer ali, ele não foi relativamente muito para frente, aí depois ele foi retomado, mas sempre foi algo fechado ali dentro do CERN, tá? E
mas ele foi bom para uma coisa, ele serviu como base para um outro conceito que a gente tem aí dentro da área de desenvolvimento web, que é importante para vocês, então anotem aí, que é o conceito de hipertexto. O que é o hipertexto? O hipertexto é qualquer coisa que seja a mais que um texto. Então, você colocar ali junto com a tua informação textual arquivos de música, vídeos e qualquer outra coisa que seja multimídia que permita com que aquela informação textual não passe somente daquilo. Então, o hipertexto é qualquer coisa além do texto aí. Junto com o conceito de hipertexto, a gente tem também aqui nessa época um outro conceito que também é importante para vocês, tá? Anotem aí, que é o conceito de hiperlink. O que é hiperlink? O hiperlink ele é um link, né, uma ligação entre hipertextos. Então é o hiperlink que permite com que você consiga navegar de um hipertexto para outro hipertexto. E isso forma basicamente a base do que a gente faz hoje com a web, né? Que é ir navegando em websites e acessando outras informações aí. Então, basicamente essas duas coisas aqui já estruturam boa parte do que a gente tem na parte de desenvolvimento web aí. Só que o que acontece? Aí, nessa época, em 1980, 1990, o TIM ainda não tinha tido contato lá com aquele conjunto de protocolos TCP/IP. Então, ele tinha aqui a ideia do hipertexto, do hiperlink, mas a gente precisava, de alguma forma, transmitir isso pela rede, né? Não adiantava nada ter ali o conceito funcionando dentro de um software fechado e não servir para nada. Então, lá em 1988, 89, o TIM teve contato com os protocolos TCP/IP e viu que seria possível transmitir o hipertexto através desses protocolos. Só que tinha um problema. Para que fosse possível transmitir o hipertexto através do TCP/IP, as máquinas que estavam enviando e a máquina que estava recebendo precisava saber que aquela informação era um hipertexto. Então, para isso, teve que ser criado um protocolo que foi o HTTP. O HTTP é o protocolo responsável por transmitir os hipertextos para a gente na rede. Tá? Então, ele foi criado aí nessa época com esse objetivo. Junto com o HTTP, também teve que ser criada uma linguagem que permitisse com que os hipertextos fossem estruturados. Essa linguagem foi o HTML, que é o nosso primeiro ponto aí, né, que a gente vai ver dentro da disciplina aí de Web Cliente. Então, a gente vai começar aqui com o HTML. Então, tendo aí o TCP/IP, o HTTP e o HTML, agora a gente já tem uma coisa um pouco mais parecida, né, com o que a gente tem hoje aí para navegar na internet. Então, graças a esses itens aí, a web começou a se expandir, né, globalmente aí, a partir de 1990. E o TIM aqui nessa época ainda foi responsável pela criação de um termo que é bastante confundido. Tá? Então, qual o termo que é esse aí? O www, e ele é confundido com o termo internet. Qual que é a diferença entre esses dois termos aí? www se refere ao conjunto de servidores que hospedam hipertextos e hiperlinks e permitem com que a gente consiga acessar essas informações, ou seja, eles disponibilizam os hipertextos para a gente, tá ok? A internet é a rede de computadores pública na qual a gente consegue, através dela, acessar o www, ou seja, os servidores que estão ali dentro do www. Tá? Então, são dois termos que têm definições diferentes, então nunca usem www como sinônimo de internet. Tá? Não tem nada a ver, a internet é a rede que permite o acesso ao www. Tá? E o www é onde estão os servidores que hospedam os hipertextos e servem esses hipertextos para a gente, tá ok? Então aqui, daí depois ali de 1990, lá em 2004, surgiu na área, né, desenvolvimento web, um novo termo para a web, que foi a Web 2.0. O que é a Web 2.0? É algo novo?
né? Novas tecnologias, novas ferramentas. Não, não é nada disso. Não. Tá? O Web 2.0, basicamente, o que ela é? Ela utiliza tecnologias, ferramentas, técnicas que já existiam, mas que estavam ociosas, que a gente não estava olhando ali para aqueles pontos em específico. Nessa época, se deu uma direção melhor para esses pontos aí, começou-se a utilizá-los, e a gente acabou renomeando a web até antes de 2004, a gente pode dizer que é a web 1.0 e depois aqui o web 2.0. Quais são, né, os pontos fortes da web 2.0? Primeiro, a questão da assincronidade. Tá? Então, aqui a gente trabalha bastante com sistemas e aplicações e websites assíncronos. Então, a Web 2.0 ela tem bastante isso daí. A gente vai ver um pouco na disciplina aí como trabalhar com essa questão de montar uma aplicaçãozinha assíncrona. Ela também preza por uma outra coisa aqui, que é a colaboração. Então, aqui na Web 2.0, o usuário ele sai daquele perfil onde ele só consome os serviços, os recursos, e ele passa também a produzir esses serviços. E produz para ele e para os outros usuários. Tá? Então, na Web 2.0, ela tem muito forte esse caráter aqui de colaboração e participação. Tá? Então, ela não é individual. E a gente também tem aqui na Web 2.0 ainda a questão de Cloud Computing, que é a gente trabalhar a web, né, visualizar ela como se fosse um único computador. Então, você consome os recursos da web, né, processamento, armazenamento e tudo mais. Então, você transforma a web em uma plataforma. Então, por isso que hoje a gente fala aí que você vai desenvolver para a plataforma web, tá? Porque nesse ponto aqui agora a gente já pode dizer que você tem a web como se fosse uma plataforma também. Aqui a gente também tem um aumento bem legal aí da questão de web services, que vocês vão ver aí em disciplinas mais para frente, como desenvolver um web service, o que é, como que funciona. Então a gente teve um aumento bem massivo aqui com a web 2.0, justamente porque a gente vai estar consumindo aqui recursos que já existem, tá? Você não precisa ficar reinventando a roda. Então você vai lá e usa uma roda que já existe, não precisa ficar recriando ela. Tá? O que antes de 2004 basicamente a gente fazer quase que o tempo todo, tá ok? Então essa daí é a história da internet, né, chegando aí lá desde 1970, passando aqui por 2004 com a Web 2.0 e agora chegando aqui na parte de Cloud Computing. Hoje a gente tem um outro termo que está em ascensão aí, que é o IoT, que é a internet das coisas, que é você pegar e colocar, interligar o tênis, a camisa, o relógio, o lápis, a bicicleta, o fogão, qualquer coisa com a internet, permitindo com que esses equipamentos consigam criar perfis, né, online e, sei lá, se ajustar às suas necessidades para uma determinada época ou para uma determinada estação ali, sei lá. Então, IoT é um termo que está bem em ascensão aí e é bem legal para trabalhar com pesquisas. Ele não envolve só a nossa área, tá? Então ele tem bastante coisa aqui também de eletrônica junto, tem um pouco de computação ubíqua, mobile, tá? Dependendo do que você vai desenvolver, mas é bem interessante. Então, se vocês quiserem focar em pesquisa alguma coisa com web, aí eu sugeria alguma dessas coisas aqui, tá? Colaboração, Cloud Computing, IoT, alguma coisa nesse sentido aí. Tá ok? Então, essa daí é a história da internet, como que ela surgiu e o que a gente tem de mais novo aí. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.